Um filho posicionado, ele tem muito a chance de ser o sinal de que um pai e uma mãe deram certo. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação Parolover, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter todo mundo aqui de volta mais uma vez para a parola número 225, mais uma dentro do tema Sabedoria para Nossos Dias. Aliás, esta é a penúltima parola desse tema e também a penúltima parola da nossa quinta temporada. Semana que vem, se Deus quiser, vai ter uma novidade muito legal. Ó, fica na expectativa aí que vai vir coisa boa. E aí, Oráculo, tudo bem com você? Cenário novo, quadrinho no fundo, tá melhorando no estúdio home office, hein? Supimpa, tudo supimpa. Não, o novo cenário é um velho cenário novo, né? Porque, na verdade, eu estou na sala de casa hoje, porque hoje, esse fim de semana, eu abusei um pouco do corpinho e eu tô com dorzinha nas costas. Então, eu precisei de um sofá um pouco mais confortável do que a minha cadeira do escritório lá. O cara, quando começa com supimpa, a gente já descobre que não é só o cenário que é velho, né, Will? Fazer o quê, né? Depois ele fica falando que ele é marombeiro. Crossfit. Só que tem um negócio, hein? Eu não quero que vocês... Eu só quero lembrá-los que o caçula da turma aqui sou eu, tá? É verdade, é verdade. Só esse detalhe, só esse detalhe. O Will fez aniversário agora em abril, fez quantos? 40 e quantos, Will? 4-5. 45. Eu fiz 50 semana passada. Paulinho vai fazer 44, é isso, né, Paulinho? Não, vou fazer 45 em julho. Faz 45 também. Se lascar. É uma questão de meses. Mas sou mais novo. Tenho 44. Tenho 44. Então, galera, estamos aqui, então vamos para lá. Hoje o assunto é um assunto muito bacana, que é o assunto de relação pais e filhos. O texto base dessa semana é Provérbios 4, versículos 1 e 2. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esta relação de discipulado que existe entre pais e filhos. Aliás, a maioria dos versículos do livro de Provérbios, quando traz a relação pai e filho, traz sempre nesse contexto de instrução. Aliás, desde o começo, né, lá no capítulo 1 já começa na linguagem pai e filho, mas no capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Eu acho muito interessante essa relação de discipulado que acontece entre pai e filho. E aí, tanto o Paulinho como eu, a gente já ministrou algumas vezes a respeito disso. Aliás, semana retrasada, lá na igreja que ele pastoreia, tem um sermão maravilhoso sobre esse assunto. E aí eu quero de cara já abrir com ele. Então, para a gente entender, o Paulinho, no Antigo Testamento nós vamos encontrar textos como Deuteronômio 6, que fala sobre a instrução de pais e filhos na oração da Shema. Nós vamos ver outros versículos dizendo inculcai nos filhos e eles não se desviaram do caminho do Senhor. Enfim, existem muitos versículos que vão falar sobre essa instrução. Mas uma das coisas que me chama mais atenção é que na minha caminhada, na minha jornada aqui, eu tenho percebido que a relação entre um pai e o seu filho vai influenciar diretamente quando essa criança se tornar adulto, a forma como ele enxerga Deus. A figura paterna do pai terrestre, vamos dizer assim, ela é de certa forma, uma representatividade da presença do Pai Celestial, né? E assim deve ser. Né? E o próprio versículo 1 do texto que a gente está se baseando, Arthur, ele evidencia e propõe isso. Eu vou ler na minha tradução aqui, não é muito distante da tua,
mas eu vou ler nessa tradução. O texto aqui, ele diz o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução do seu pai, estejam atentos. Aí o final parece uma redundância, diz assim: atentos para conhecer o entendimento. Conhecer o entendimento. Tem duas palavras hebraicas diferentes aqui e cada uma diz respeito a uma faculdade diferente. A palavra conhecer, yadá, do hebraico, yadá significa alcançar, significa perceber, significa descobrir. É uma faculdade humana. Isso é uma capacidade humana. A palavra diz que o prazer de Deus está em esconder os seus tesouros e a glória dos reis está em escrutiná-los, em procurá-los. Esse procurar, esse escrutinar, é esse daqui, é Yadá. É uma faculdade humana. Agora, quando a palavra fala sobre o Yadá, ela fala que este Yadá, este conhecer, precisa apontar para o entendimento. Entendimento é a mesma palavra que na nossa Bíblia muitas vezes é usada como discernimento, que é a palavra binar do hebraico. Binar é um discernimento que não é humano, é um discernimento que é espiritual. Então, mais uma vez, todas as vezes que essa palavra aparece no Antigo Testamento, diz respeito a um discernimento espiritual, tá? Então, um profeta, por exemplo, que teve um entendimento de uma visão dada por Deus. O que ele teve? Ele teve um binar, né? Essa palavra ela é frequentemente usada para deixar claro que há uma intervenção divina na vida de alguém que proporciona um grau de revelação profética, ou seja, um grau de revelação corroborado por aquilo que Deus fala. Aí, a leitura do verso 1 faz um pouco mais de sentido, quando a palavra diz que a instrução do pai é o que leva o filho a conhecer o discernimento. Ou seja, é o que leva o filho a experimentar o sobrenatural de Deus. E aí você me perguntou, o pai, né, nesta terra, ele é um espelho do que Deus significa para os seus filhos? Assim deve ser. Porque Deus, ele revela a sua vontade. Deus, ele, o conselho da vontade de Deus é revelado através da sua presença, do seu falar, da sua palavra, né? E o pai, né? Quando eu falo pai, os pais, né? Pensando numa perspectiva de paternidade, de maternidade, os pais, eles têm esse papel de transmitir aos seus filhos, ou de conduzir os seus filhos, vou usar essa palavra, a esse ambiente da vivência sobrenatural, de uma relação profunda com o Senhor. E isso não é só levar o filho para a igreja. Não é só, embora levar o filho para a igreja seja uma prerrogativa inegociável, né? Não é só colocar o seu filho, matricular ele numa escola dominical. Não é só dar uma Bíblia nova para o seu filho a cada fase que ele passa, né? Nasceu, Bíblia do neném, né? Começou as primeiras letrinhas, Bíblia das descobertas infantis, que, né? Chegou ali na adolescência, a Bíblia do adolescente, a Bíblia teen, né? Chegou na idade jovem, a Bíblia do jovem solteiro que vive em santidade. Chegou na idade adulta, a Bíblia de pesquisa, a Bíblia de consulta, né? E virou o Wilsinho, pega essas paráfrases que ele usa e daí por diante, né? Não é só ir trocando a Bíblia à medida que as fases vão passando, mas, de fato, inspirar, né, o seu filho a uma vida espiritual. Isso é pelo exemplo. Isso é pelo exemplo. Sabe, tem aquele ditado, pode até parecer clichê, de que as nossas palavras podem até convencer, mas o que arrasta é o nosso exemplo, sabe? O que arrasta filhos para uma dimensão de paixão pela oração é quando eles veem a paixão pela oração que o pai tem, que a mãe tem. O que arrasta filhos por uma paixão ao serviço na obra do Senhor é quando eles veem a paixão do seu pai, da sua mãe, no serviço na obra do Senhor. O que arrasta filhos para uma cultura de honra, né? É quando eles veem que o seu pai, a sua mãe não tem dificuldade em honrar aqueles que devem ser tratados com honra. Não é isso que o apóstolo Paulo fala, que a gente não deve dever nada para ninguém. E a quem a gente deve honra, demos honra, venhamos a dar honra, né? E assim vai. Os nossos filhos, eles são arrastados pelos nossos exemplos. E quando
Salomão escreve aqui em Provérbios 4, que esse ambiente de instrução do pai para com o filho é um ambiente que leva ao conhecimento, do discernimento, é esse ambiente que pavimenta para os nossos filhos uma vivência sobrenatural na presença do Senhor. Vou pegar o gancho aqui, já que o Paulinho deu essa aula de hebraico, né? Eu gosto de trazer alguns elementos importantes aqui, porque quando nós vamos pegar esse texto, a primeira palavra, o primeiro verbo é o ouvir, né? E o ouvir no hebraico é shimu, que significa ouvir e obedecer. Então a gente já começa Provérbios de Salomão trazendo um entendimento interessante, né? Porque ele está falando, olha, o ouvir a instrução, o ouvir a disciplina, ouvir a correção, ele tem uma conotação mais no sentido de obedecer, se submeter, né? Se nós continuarmos a ler, nós vamos ver mais para frente, ele fala que o que a gente deve guardar é o nosso coração. Então, veja, ele começa dizendo que os filhos, eles devem inclinar os ouvidos favoravelmente às instruções que estão sendo dadas. E aí, não somente ouvir, mas também no sentido de obedecer. E aí vem um segundo elemento importante aqui, que ele vai trazer respeito à palavra que é prestai atenção. E o prestar atenção é fazer com que os ouvidos estejam atentos. Então, veja, ele está dizendo, você vai inclinar, você vai obedecer, mas, obrigue o seu ouvido, ou seja, submeta o seu ouvido àquilo que você está ouvindo, aquela instrução. E aí, uma coisa interessante que, eu não sei se foi o Arthur ou o Paulinho que mencionou, eu me lembro que certa vez, na nossa igreja, uma mãe ficou meio que escandalizada, ela mandou um textão, né, para nós, que somos líderes do departamento infantil, falando, olha, eu não gostei da aulinha de hoje, porque a minha filha ela não ficou assistida e tal, mas falou, rasgou o verbo, né? E aí a pergunta que eu fiz para essa mãe foi assim, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você espera no contexto de igreja em relação ao seu filho? Você espera que a gente venha dar a instrução? Porque quando a Bíblia vai dizer ensina a criança no caminho que deve andar, isso não é um atributo da igreja. Isso é um atributo inerente aos pais. O que eu faço na igreja é um reforço daquilo que você deve fazer em casa. Agora, se você está esperando que nós, no contexto de igreja, venhamos alimentar o seu filho, vou te falar uma coisa, o teu filho vai morrer de inanição. Porque se ele fica uma semana inteira sem receber, só assistindo Galinha Pintadinha, o dinossauro lá, o roxo, sei lá como chama o dinossauro roxo, assistindo o Lilo Stitch, vendo todas essas coisas, você espera que no domingo eu venha alimentar o teu filho? Desculpa, mas o teu filho, durante a semana, ele está de inanição. Então veja que o autor de Provérbios, ele está dizendo algo muito importante aqui. Ele está dizendo, olha, você vai ser instruído, você vai ser disciplinado, mas você também, e aí é um caráter meu, de eu disciplinar o meu ouvido a inclinar favoravelmente aquilo que vai me ser dito. E aqui me traz um outro elemento, né? A Bíblia vai nos dizer lá em Tiago que nós não podemos ser um mero ouvinte, mas nós temos que ser um ouvinte praticante, operoso praticante. E aqui vem um elemento importante, porque quando a Bíblia nos diz sobre dois tipos de filhos, fala sobre o filho técnico e fala sobre o filho ruios. Agora, quando nós nascemos de novo, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos técnicos, nós somos neófitos, nós estamos ainda numa caminhada da fé. Então veja, como que eu me torno alguém maduro na fé, como eu me torno alguém maduro em Cristo, como eu me torno alguém ruios. Bem, eu tenho que ter os meus ouvidos atentos, eu tenho que inclinar as instruções do meu Pai, eu tenho que me inclinar àquilo que a palavra está dizendo a respeito. O Hebreus vai dizer que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesse tempo falou por meio do seu Filho. Então hoje, como que ele fala? Através da palavra. E aí a Bíblia vai dizer, Paulo falando a Timóteo, que a palavra ela é inspirada por Deus. Então, eu tenho o ministro,
que vai trazer aquela palavra, e Jesus ele ministrava, ele pregava, ele ensinava e ele curava. Então ele tinha esses 3 atributos. Agora, o que acontece dentro do seio do lar? Né? Dentro do seio do lar é onde nós temos que ter, vocês utilizam a palavra discipulado, mas eu gosto daquilo que no original é dito como ensina a criança no caminho que deve andar. A palavra ensinar aqui, ela tem uma conotação, não é, eu estou transliterando o que está dizendo, é treinamento militar. Ou seja, vai muito mais além do que um discipulado. Eu estava assistindo... quase um adestrar, né, Will? É quase um adestrar. Eu não vou dizer que é um quase, é um adestrar. É porque eu sei que talvez o teu temor aqui de não usar a palavra adestrar, porque alguém vai olhar e vai falar, é como se fosse um cachorro. Mas a bem da verdade é um treinamento. É um treinamento. Porque na medida, Paulinho, que você... eu vou usar a palavra adestrar mesmo, na medida que você adestra a criança no caminho, a própria Bíblia vai dizer, Deus ele fala que nós deveríamos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Eu dei esse final de semana aqui um testemunho do apóstolo Jackson. Eu me lembro que era muito difícil de conversar com o apóstolo Jackson às sextas-feiras. E aí um dia eu me irritei e falei, pastor, eu nunca consigo falar com o senhor de sexta-feira. E aí a Lucy, ou foi o Xandão, agora não me lembro, virou e falou assim, não, às sextas-feiras a gente pratica, ainda que nós sejamos cristãos, nós praticamos o Shabbat Shalom. Eu literalmente cerro a minha casa com os meus filhos, com a minha família, e eu participo isso, onde nós lemos a palavra, fazemos as orações inerentes e tudo mais. Então, veja, talvez o que nós tenhamos para o dia de hoje é essa necessidade de nós instruirmos, de fato e de verdade, e inculcar na cabeça dos nossos filhos isso. Vamos lembrar do que aconteceu com os juízes, né, Paulinho? Uma geração inteira ficou sem ouvir os prodígios do Senhor. Então, para encerrar aqui, Leonardo Ravenhill, no seu livro Por que Tardo o Avivamento, uma das coisas que ele bate pesado, é falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, porque hoje nós começamos a tolerar coisas que nós não deveríamos mais tolerar. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Paulinho nas redes sociais com os seus filhos, né? Isso, para mim, eu acho muito legal. Você está fazendo com ele o quê? Um adestramento. Você está instruindo o teu filho no caminho que ele deve andar. E ele nunca vai se separar desse caminho. E aí é um ponto-chave, porque se é a palavra chamar, que é a palavra dar atenção no sentido de obediência, então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A questão é, que voz que nós estamos ouvindo? Eu vou dar um Deixa passo... eu só fazer duas observaçõezinhas, Arthur, etimológicas, duas observações etimológicas. O adestrar, ele é um termo que a gente não encara bem por causa do uso comum dele. Né? O uso comum diz respeito a bichinho. Né? Vou adestrar meu cachorrinho para ele aprender a fazer xixi no lugar certo. Adestrar, olha a raiz dessa palavra na língua portuguesa, destra. Destra não significa apenas mão direita, significa uma mão hábil. Tá? Então, adestrar, tornar alguém hábil para algo. Adestrar é isso. Né? Adestrar pressupõe isso. Instrumentalizar o sujeito para torná-lo hábil a alguma coisa. Acho que aqui a gente quebra uma vaca sagrada quando a gente entende o termo da forma correta. E o Will, ele falou acerca do verbo atentar, estar atento ali do versículo primeiro. O Will usou bastante o termo inclinar. A palavra atentar no hebraico é kashab, e a raiz dela, keshem, significa esse ato aqui, ó, do aproximar-se. Sabe, quando alguém está muito interessado no que você está falando, o cara se aproxima, não é assim? O cara, ele debruça assim sobre, ele chega perto, né? O prestar atenção, o atentar aqui, ele pressupõe esse ato, sabe? Do cara debruçar-se
inclinar-se para chegar perto desta fonte de informação. Ou seja, não é apenas ouvir por uma obrigação moral. É o meu pai que está falando, então eu ouço por uma obrigação moral. Mas é entender que aquilo que está sendo dito é vital. Então eu preciso desta informação, não posso perder nenhum detalhe dela. Eu preciso deste adestramento, eu não posso perder nenhum detalhe dele. Só essas duas observações que eu queria fazer, Arthur. Não, sem problema. Queria dizer que talvez eu vá ser um pouco mais incisivo e mais radical, um pouquinho na fala, mas é aquilo que de fato eu acredito, que é a seguinte coisa, muito mais do que falar, instruir, treinar. Para mim, a palavra, o verbo que deveria ser usado aqui é reproduzir. E eu quero dizer aonde com isso, né? A palavra vai dizer que Deus ordenou para que o homem e a mulher se reproduzissem conforme a sua espécie. Ou seja, a gente reproduz aquilo que é semelhante a gente. Cada animal se reproduz conforme a sua espécie. Peixe reproduz peixe, cachorro reproduz cachorro, passarinho, passarinho, e por aí vai. Nós, como cristãos, a gente reproduz dentro de casa aquilo que de fato a gente carrega. Hoje eu escutei uma expressão que eu achei muito interessante, fala assim, se eu tenho catapora e eu falo sobre cachumba, o que as pessoas que estão me assistindo vão pegar? Então, não é sobre o que a gente fala, mas é sobre aquilo que a gente carrega. E isso tem falado muito ao meu coração, sabe? Assim, de nós reproduzirmos nos nossos filhos aquilo que a Bíblia diz que é correto. Agora, sinceramente, eu acredito que um evangelho que não transforma os pais, dificilmente os pais vão conseguir levar esse evangelho que transforma para os filhos. Ou seja, os pais precisam ser transformados primeiro. E até aqui, acho que até cabe o último versículo lá do Antigo Testamento, né? E eu converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É o coração dos pais que precisa se converter primeiro. É o coração dos pais que precisa ser alinhado primeiro. Porque, de fato, a gente vai inundar e transbordar sobre a nossa casa daquilo que o nosso coração está cheio. E aí eu falo do treinamento que eu dou aqui, às vezes, com homens, eu falo assim, para prestar atenção. A primeira coisa que um pai dá de presente para um filho quando o filho nasce é a camisa do time de futebol. Via de regra isso acontece. Por quê? Porque é o desejo do pai que o filho reproduza aquilo que ele julga ser a coisa mais importante para ele. Por aquilo que o nosso coração arde, por aquilo que a nossa vida pulsa, é exatamente sobre isso que nós vamos acabar falando mais para os nossos filhos. Agora, uma coisa é fato. Eles observam muito mais do que a gente faz, do que ouvem, daquilo que a gente fala. Os nossos filhos, eles se atentam muito mais ao nosso comportamento do que às nossas palavras. E isso tem me feito meditar muito sobre, não sobre sentar com ele, falar sem parar, mas trazer o contexto, Will, eu vou usar a palavra de novo de discipulado, porque discipulado para mim não é um estudo bíblico ou você sentar com a Bíblia aberta e vou te explicar a Bíblia. Discipulado para mim é uma tradução de vida na vida, ou seja, você vai sentar do meu lado no dia 5 aqui quando o pai recebe e você vai ver como é que o pai gerencia as contas. Você vai sentar com o pai aqui, você vai comigo no mercado e você vai ver como é que o pai toma as decisões sobre como você deve suprir o alimento da sua casa. E aí estou falando especificamente do menino, do Rafa, porque é uma construção de um homem que a gente está fazendo aqui, mas o Paulinho vai concordar comigo que quando a gente fala da Liz e da Alice, não é muito diferente. A gente trabalha com eles, com elas, né, especificamente de uma forma muito incisiva até, de forma que eu aprendi que as nossas filhas vão escolher o marido delas baseado exatamente naquilo que nós somos. Ou elas vão escolher alguém muito parecido conosco, ou elas vão escolher alguém
totalmente oposto a gente. Então, isso fala muito fundo ao meu coração, né, principalmente. Instruir a criança, ensinar a criança falando tem o seu lugar e tem o seu valor. Mas você viver o Evangelho, viver Cristo, você reproduzir o caráter de Cristo, e imprimir isso no coração dos seus filhos, aqui que eu acho que está o grande desafio. E aí eu vou falar uma frase que a gente brinca aqui em casa, né? Que é assim, Deus vê a gente pelado, né? Então aqui em casa tem muito essa questão de liberdade, assim, né? A gente tá aqui em casa, anda de cueca, né? O Rafa corre de cueca para cima e para baixo, tal. Então a gente tem essa intimidade, não adianta a gente vestir máscara na frente deles. Não adianta a gente vestir fantasia na frente deles. Essa semana eu estava conversando com a Pri de uma coisa que aconteceu com o Rafa, especificamente, há alguns dias a gente tem percebido. O Rafa, daqui semana que vem, vai fazer 11 anos. Então, ele está num processo de transição, né, de pré-adolescente. Vou falar de infância para adolescência, porque pré-adolescência não existe. Isso aí é termo de capitalismo, né? É querer inventar uma coisa para vender mais. Mas e a gente percebeu algumas mudanças de comportamento no Rafa de umas semanas para cá que chamam muito a nossa atenção. E uma delas foi que eu moro aqui num prédio, né, num condomínio com 6 blocos de apartamento. Então tem muita criança aqui, tem muito de tudo, né, na verdade. E a gente percebeu que de umas semanas para cá o Rafa parou de descer para brincar e está optando por brincar em casa, começando a conversar com outras pessoas. E a gente começou a perguntar para o Rafa, o que está acontecendo que você não quer mais descer para brincar? Ele falou assim, rapaz, lá embaixo os meninos estão falando muito palavrão. Os meninos estão brincando de coisas que a gente não acha que é legal. Aqui em casa a gente não faz assim. Ou seja, sem eu precisar falar nada, o meu filho que não tem nem 11 anos, ele consegue discernir o ambiente e entender, cara, isso aqui não é um lugar para mim. Porque na minha casa a gente não se comporta dessa forma. É claro que mais para frente, a gente, com a maturidade, nós vamos explicar para ele que talvez em alguns momentos ele vai ter que se colocar nesse lugar, quem sabe até para ser luz e sal nesses lugares. Mas enquanto ele não tem maturidade para isso, é incrível como ele busca fora de casa um ambiente que ele encontra dentro de casa. E se ele não encontra fora o que ele tem dentro, nitidamente ele se sente desconfortável. E isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção, porque não é algo que a gente precisa ensinar para ele, mas é algo que ele está vivendo aqui dentro de casa e está vendo. Paulinho. E isso é uma alegria, né? Para um pai, para uma mãe. Né? Eu me lembro uma vez que meus filhos estudam em um colégio confessional, em um colégio cristão. E uma determinada vez, na classe do meu filho, que é uma classe, diga-se de passagem, que pega um pouquinho de fogo, né? Uma professora perdeu a paciência e soltou uma palavra que a gente não costuma falar aqui em casa. E que, quem sabe, na casa da maioria dos alunos também não é falada. E a professora, acho que passou do limite e soltou uma palavra. Tanto que a classe inteira estatelou, parou. E a própria professora parou e disse, gente, me perdoem. Né? Mas isso virou assunto para diretor, virou assunto para coordenador e tudo mais. E eu me lembro do choque. Todos os dias eu vou buscar o Gabriel na escola e todos os dias ele me conta, às vezes uma atrapalhada que ele e os coleguinhas fizeram, outra vez uma resposta brilhante, genial, que ele deu para uma pergunta na sala de aula, outra vez para um trabalho que ele fez e que foi bem avaliado e tal. Então, todo dia ele conta alguma coisa, outra vez a brincadeira que foi feita entre os amigos, né? Nesse dia ele chega no carro e fala, pai, aconteceu uma coisa muito chata na sala de aula hoje. O que aconteceu, filho? A professora falou tal coisa. Ele até falou baixinho, por causa da Alice no carro também. A professora falou isso. O choque dele me encantou. O choque dele com isso. Significa, para mim, aquilo significou o seguinte, bom, não faz parte do vocabulário dele algumas coisas que nós classificamos como palavras chulas.
Em segundo lugar, se isso chocou tanto ele, significa que no ambiente que é uma referência para ele, aquilo é incomum, aquilo não é normal. Então é gostoso quando a gente percebe que os costumes que os nossos filhos estão carregando, eles são costumes santos. Sabe, eu lembro agora de Josué capítulo 7, quando Acã, ele entra aonde não era para entrar. Ele entra na cidade que havia sido declarada pelo Senhor como anátema depois de derrubada, a cidade de Jericó. E ele pega o que não era para pegar, porque ele pega objetos que são anátema. E além de uma cunha de ouro, além de 200 ciclos de prata, ele pegou uma capa babilônica, que ele classifica como boa capa babilônica, né? Agora, para pensar. Se nós voltarmos 800 anos antes de Acã, Deus vai pegar lá no território que mais tarde vai ser chamado de Babilônia, Deus vai pegar lá no território da Caldeia, um sujeito chamado Abraão. E Deus fala para Abraão, Abraão, sai desta terra. Tem os outros pedidos, sai da parentela, sai da casa do pai, mas a primeira fala de Deus, sai desta terra, sai do território caldeu, sai do perímetro babilônico e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É como se Deus dissesse assim, estes costumes aqui são insuficientes para mim. Eu não quero um homem segundo estes costumes, eu quero um homem que eu forje em outro lugar que eu vou dar para ele. Quando Acã, 800 anos mais tarde, quando da concretização da entrada dessa terra, pega aquela capa caldeia, babilônica, e carrega para dentro da casa dele, dentro da casa, olha isso, no meio da família. Quando ele carrega isso, é como se ele estivesse comunicando que aqueles costumes que para Deus eram reprováveis ao ponto de Deus tirar Abraão de lá, aqueles costumes agora ele estava levando para dentro de casa, né? A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente carrega para dentro da nossa tenda, para dentro da nossa casa, para ser influência, para ser aparência, a capa, sabe? Para ser aparência da nossa casa, a identidade da nossa casa. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando a gente reproduz nos nossos filhos valores eternos, é pelos valores eternos que eles vão se mover. Mas, mais uma vez, o que inculca nos nossos filhos, o que adestra os nossos filhos aos valores eternos é a vivência destes valores. Não é o discurso sobre. Achei lindo o exemplo, né? Se eu tô com catapora, né, e falo de cachumba, não é cachumba que as pessoas que estão perto de mim vão pegar. Elas vão pegar aquilo que eu tenho, não aquilo que eu comunico, né? Eu achei fantástico esse exemplo, já bolei um jeito de usar ele na minha mensagem de amanhã. Mas nós arrastamos as pessoas que estão próximas de nós, né? Os nossos filhos com o nosso exemplo, né? Com aquilo que nós somos, com os costumes que nós somos e costumes que nós trazemos para dentro de casa. Se a gente traz coisa boa para dentro de casa, se a gente carrega bons princípios e bons valores para dentro de casa, é isso que eles vão aprender, é isso que eles vão herdar, é isso que eles vão exercer. Agora, se a gente vai trazendo capas babilônicas, ou seja, costumes que deveriam ter sido deixados no passado, se a gente vai trazendo essas capas para dentro da nossa tenda, essas capas elas podem ser instrumento de morte, né, objeto de morte dentro da minha casa, de morte de relacionamentos, morte espiritual, né, a morte da fé, a morte de um casamento, a morte da relação de um pai com filho, de um filho com pai, assim como foi instrumento de morte na vida de Acã. E na vida de Acã, morte, morte mesmo, né? Que nós trazemos para dentro de casa é muito importante, porque os nossos filhos estão vendo, os nossos filhos estão assistindo, e estão sendo diretamente influenciados por aquilo que nós somos e por aquilo que nos influencia. Desse jeito mesmo, né? É interessante a forma como a paternidade, né, e a filiação, você citou Malaquias, e eu estava vendo aqui algo bem interessante, porque, na verdade, esse texto de Malaquias, ele tem
dois apontamentos, né? Malaquias vai dizer a respeito da conversão do pai, dos filhos ao pai, mas a expressão desse texto profético é que os filhos de Israel retornarão à fé dos pais, né? Então, ou seja, há uma reconciliação de pais, filhos no temor do Senhor. Então, veja como que essa profecia, ela é tão contundente, porque a ponto de João Batista ser dito que ele viria no espírito de Elias, ou seja, ele viria da mesma forma para trazer um caráter de arrependimento, de forma que as pessoas, ao se arrependerem, elas pudessem voltar às suas origens, né? Como diz o meu pastor, você não deve voltar ao seu passado, você tem que voltar à sua origem, né? E a sua origem, ela é celestial. A tua origem, ela não é lá atrás onde você caiu, a sua origem é onde você foi gerado em Cristo, né? Então, isso é muito importante. Quando nós estamos falando a respeito dessa questão toda de filiação, de paternidade, do exemplo, né? O apóstolo João, ele vai dizer algo muito contundente também. Ele vai dizer assim, nós devemos andar como Cristo andou. E aí, como que Cristo andava? Ele fala mesmo, né, que ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer e ele falava aquilo que ouviu o Pai falar. A outra coisa é interessante quando Filipe fala para Jesus, mostra-nos o Pai. E eu acho fantástico o humor de Jesus, falando assim, rapaz, como você anda 3 anos comigo e você não entendeu ainda quem é o Pai? Se você vê a mim, você vê o Pai. Então, ou seja, existe aí um caráter de identidade muito importante, né? Vocês citaram um ditado popular, né, que as palavras, elas convencem, mas o testemunho que arrasta. Vamos lembrar de algo, né? Quando nós estamos tratando a respeito de como o evangelho ele era passado antigamente, né, e a gente citou já aqui Hebreus, que Deus ele falou muitas vezes de diversas formas, por meio de profetas, mas nesse tempo ele fala por meio de Jesus, que é a palavra, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos cartas lidas. Então, gosto muito de citar Dwight Moody, quando ele fala, né, que a cada 100 pessoas, um lerá a Bíblia, 99 vai ler você. Então, quando eu estou falando sobre um caráter de paternidade, eu vejo, isso eu acho muito interessante, quando nós pegamos os jovens espelhando o caráter do pai. E aí a gente tem como exemplo o próprio Cristo. Então, isso me faz entender que a forma como eu testemunho dentro do lar, a forma como eu testemunho fora, a forma como as pessoas me veem, me enxergam na paternidade, vai moldar o caráter do meu filho, né? Tem um vídeo interessantíssimo de um russo que ele fala para o seu filho saltar, e o filho salta. E aí a primeira vez o pai pega, no segundo o pai pega, no terceiro o pai não pega e deixa ele se esborrachar, para que ele entenda que ele tem que confiar apenas e tão somente no seu pai e não nos outros. Isso é tão interessante porque quando nós começamos a falar sobre o inclinar as instruções, Isaías capítulo 1, verso 19, ele vai dizer para mim que se eu ouvir atentamente, de novo, a palavra inclinar, né, dar a intenção, a intencionalidade de ouvir aquilo que a palavra está falando, aquilo que Deus está falando, o Espírito Santo está falando, eu vou comer o melhor dessa terra. E a Bíblia também vai nos dizer lá os Salmos, né, que já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem o seu filho mendigar o pão. Veja, nós estamos falando de novo de filiação aqui. Agora, como que eu vou viver isso? Aí nós vamos nos reportar ao filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia dentro da casa, ele ouvia as mesmas palavras, só que em certo momento ele toma uma decisão, vou embora. Pai, você vale para mim mais morto do que vivo. E ele vai embora. Quando ele retorna, ele se dá conta que, de fato e de verdade, estar aos pés do seu pai era muito melhor. E o pai, a primeira coisa que o pai faz é o quê? Restaurar e restituir as sandálias e o anel. Isso me faz entender que, quando eu estou na casa do meu pai, isso me traz uma segurança. E essa segurança, ela faz parte do propósito de salvação. Salvação, ela tem um caráter de salvação para a vida eterna, mas ela também diz um caráter de aperfeiçoamento quando a gente falou aqui sobre a questão de filhos tecno e filhos ruios. Deus ele não quer que nós sejamos meninos na fé, mas ele quer que a gente avance
né? Porque o justo é como a luz de aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Então veja como Provérbios capítulo 4, ele é riquíssimo. Provérbios capítulo 4 nos dá uma instrução maravilhosa, dizendo, olha, não é penoso levar os mandamentos, ou não é penoso levar aquilo que Deus está falando. Eu estava falando hoje com a minha esposa, ela teve uma experiência muito agradável a semana passada, ela teve uma experiência de pregar no raio. Para quem não sabe, eu e minha esposa, nós fazemos um trabalho no sistema penitenciário, e na semana passada ela teve a primeira experiência, ela foi pregar no meio do raio. Eu nunca preguei no raio, eu dou aula dentro do sistema penitenciário, mas ela foi pregar. E ela volta para casa falando uma série de coisas para mim, conjecturando algumas coisas. E dentro desse contexto que nós estávamos falando, uma das coisas foi justamente uma pessoa que falou, eu estou há 27 anos aqui preso. E sabe de uma coisa, como eu me arrependo? Sabe, olha só, se ele tivesse ouvido, atentado, ele teria experimentado da bondade do Senhor. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, o que é o raio, né? Para deixar claro. Imagina que no complexo penitenciário você tem as celas e no meio você tem entre aspas, um vão aberto. Não é aberto porque é uma clausura que você fica ali no meio. Então você fica ali no meio e você pode transitar ali, né? Na verdade você não transita porque é um cubículo. E dentro disso ela teve uma experiência muito agradável disso. Então veja que lá dentro, pessoas dizendo, rapaz, se eu tivesse ouvido a voz, um pastor virou para ela e falou o seguinte, eu caí numa cilada, estou aqui dentro, e aí era o ponto que eu queria chegar. Ele virou e falou assim, mas é muito difícil aqui ser santo, viver uma vida de santificação. Eu estava explicando isso para ela, mas Jesus passou por tudo, viveu uma vida de santificação e não pecou, né? Paulo vai dizer que ele nos dará o grande livramento. Então, assim, não haverá tentação que nos possa sobrecarregar, ele dará o livramento. Então, nesse contexto, veja como é rico Provérbios capítulo 4. Deus está nos dando as instruções para que nós venhamos a gozar e desfrutar de uma vida em abundância, que ele prometeu. Agora, por que eu não vivo essa vida em abundância? Bom, a própria Bíblia vai falar para eu examinar-me. E aí eu tenho que fazer um juízo de valor a meu respeito, né? Então, Arthur, dentro desse contexto todo de Provérbios capítulo 4, olha que nós só falamos do versículo 1, hein? Nós só falamos do versículo 1, olha como é rico esse texto. Então, se eu quero comer o melhor dessa terra, eu tenho que inclinar os meus ouvidos e me submeter, sabendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Paulinho, estamos chegando no final da parola aqui, e eu preciso trazer essa questão, até para a gente ouvir você, até pelo caráter pastoral que você já tem de larga experiência. Eu vou trazer uma situação que eu já vi mais de uma vez, e aí eu queria deixar a tua palavra aqui para a gente encerrar essa parola. Existe um mandamento claro nas Escrituras a respeito da gente honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa para que se prolongue os nossos dias e tal. Nós estamos falando aqui na parábola de hoje sobre essa relação de pais e filhos, e falamos várias vezes sobre nós darmos atenção, nos inclinarmos, obedecermos às instruções do pai e da mãe. Claro que nós trouxemos aqui exemplos do nosso dia a dia, que é um contexto totalmente cristão. Então, nós trouxemos exemplos cristãos, de filhos que são instruídos na palavra e tudo mais, mas a gente sabe que nem todo mundo que está nos ouvindo, está nos assistindo, vive nesse contexto. Eu creio e eu espero de todo o meu coração que esse vídeo ele chegue em pessoas que talvez estejam escutando isso pela primeira vez, né? E aí a questão que eu quero trazer para a gente te escutar, Paulinho, é assim: meu pai e minha mãe são ausentes, ou meu pai e minha mãe não são cristãos,
ou meu pai e minha mãe foram abusivos comigo desde a infância. Qual é o limite desse honrar o seu pai e a sua mãe? Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo hoje, por exemplo, adultos, né, sofrendo vários tipos de dificuldades na sua caminhada, porque eles não conseguem discernir hoje o que significa honra e desonra do pai e da mãe, por exemplo. Então, acham que qualquer coisa que, se você discordar do pai, você está desonrando. Ou se você não aprovar uma coisa que sua mãe te orientou, ela está te desonrando. Eu sei que existe aqui um limite bíblico e eu queria provocar você nesse sentido, exatamente por essa tua experiência pastoral, e eu deixo a palavra contigo aqui nesse finalzinho. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos discernir para responder essa pergunta tua, Arthur, é o significado, o sentido de honrar, né? No mandamento hebraico, lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, a palavra honrar é a palavra kabad, que significa dar peso, de peso, de valor. Então, nesse sentido, honrar não significa não discordar. E eu já explico por quê. Já vou buscar um texto lá da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, para explicar isso. Honrar não significa não discordar. Honrar significa reconhecer a posição do seu pai como pai, da sua mãe como mãe. Reconhecer a posição. Essa posição ninguém tira. Existe ex-aluno, existe ex-namorada, existe ex-amigo, mas não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Até nas relações onde um filho renega um pai, ou um pai renega um filho, não se pode falar de uma ex-paternidade, ex-maternidade ou ex-filiação. Então, honrar pressupõe dar peso, discernir, compreender e reconhecer a posição do seu pai e da sua mãe. Agora, a posição ela pressupõe respeito, não pressupõe plena concordância. E aí eu parto lá para aquilo que eu mencionei agora há pouco, que eu iria buscar, que é o que Pedro escreve na sua primeira carta, no primeiro capítulo, mais especificamente nos versos 17 e 18, quando ele diz assim, olha, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas vos resgatou das trevas e vos trouxe para a luz, caminhem com temor na sua peregrinação. E ele diz assim, não levando em consideração o fútil legado que vos foi outorgado pelos vossos pais. Quando a palavra fala de um fútil legado, quando a palavra fala de um fútil procedimento, a palavra não está falando que os nossos pais só plantaram coisas dispensáveis e perecíveis em nós. Não é isso. Mas a palavra está fazendo uma menção clara a um lapso que existe entre geração e geração. Por exemplo, hoje nós olhamos para a geração dos nossos filhos e para muitas coisas que para os nossos filhos hoje, para a geração deles, é normal, a gente vai pensar, na minha época não era assim. E olha que a nossa época não está tão longe, né? E aqui eu não estou sendo otimista, né? Eu estou pensando que a nossa época, em referência à idade dos nossos filhos, é coisa de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, né? Em referência à idade dos nossos filhos hoje. 3 décadas passam muito rápido, passam voando. Pelo menos para mim, as últimas 3 décadas passaram voando. Né? Agora, de fato, muitas coisas mudaram. E muitas coisas que, para mim,
e na minha cadeia de valores foram comuns e essenciais, para o meu filho não vai ser. Isso é fútil procedimento. Para ele não vai ser útil. Para ele vai ser fútil. Para ele vai ser dispensável. Outras coisas dizem respeito a comportamentos que não aproximam filhos do evangelho, que vez ou outra a gente também tem. Mas vez ou outra acontece com quem não vem de um lar cristão. Por exemplo, eu não vim de um lar cristão. Pelo menos não de um lar cristão praticante. Eu vim de um lar cristão nominal, né? Então, algumas coisas que na minha casa, na casa dos meus pais, eram consideradas comuns, normais, aceitáveis, eu precisei romper com elas quando eu descobri o padrão de vida cristão. Precisei romper com algumas coisas. Eu não estou nem falando de coisas graves, eu estou falando de coisas que na sociedade contemporânea acabam sendo consideradas como normais, mas que afrontam a palavra de Deus. Palavreados, sabe, coisas simples, mas que afrontam a palavra de Deus. Então, quando eu quebro ou quando eu abandono um legado fútil ou não utilizável que me foi outorgado pelo meu pai, eu não estou desonrando. Ou eu estou entendendo aquilo que é necessário para viver na minha geração, que é uma geração posterior a ele, ou eu estou compreendendo que, através da palavra de Deus, eu acolho e recebo valores que são mais aplicáveis, mais certeiros, mais assertivos do que aqueles que foram transmitidos para mim. Então, alguns que me foram transmitidos pelo meu pai vão precisar cair em desuso para que entre em ação os valores que a palavra do Senhor me outorga. Isso não é desonra. Isso não é desonra. Isso é o que a palavra, inclusive, me orienta. O próprio Senhor Jesus, ele é contundente em dizer: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. E quando ele fala da espada, ele leva a espada para dentro da família. Ele diz assim: essa espada é a espada que vai fazer filho romper com pai, filha romper com mãe, irmão romper com irmão. Sabe do que Jesus está falando ali? De briga dentro de casa? Que ele veio para que as casas tenham treta? Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que valores são individuais. Essa espada que ele traz é a espada que nos dá autoridade para romper, para partir valores que não condizem com a vontade dele para a minha vida hoje, ainda que estes valores venham das minhas maiores e primárias fontes de influência, que, via de regra, são os meus pais. Claro, para toda regra existem exceções, né? Mas, via de regra, a maior fonte de influência sobre a minha vida são os meus pais, ou é a minha casa. Por isso ele coloca pai e filho, mãe e filha, irmão com irmão, ele coloca aquilo que para nós é caro. Mas ele diz, mesmo num ambiente caro, alguns valores vão ter que ser considerados fúteis se eu quiser adotar os valores eternos. Aí aqui nós não estamos falando de desonra, nós estamos falando de cada um exercer o seu lugar. E se, fechando, honrar pai e mãe significa dar peso, colocar na posição correta o pai e a mãe, isso também me coloca na minha posição correta. Isso também me faz acertar com a minha posição. Então é uma dinâmica de posicionamento familiar, é uma dinâmica de posicionamento dentro de casa. Posicionar o pai e mãe pressupõe um filho bem posicionado. Ou seja, um filho que conhece a sua posição. Um filho que conhece a sua posição conhece sobre quais valores ele se move. E se ele conhece os valores sobre os quais ele se move, então este filho está honrando seus pais, porque quem transmite valores, dentre eles alguns fúteis, mas quem transmite valores são os pais. Um filho posicionado, ele tem muito a chance de ser o sinal de que um pai e uma mãe deram certo. Uau, uau, uau. Gente, então com isso chegamos ao final de mais uma roda de parola inédita, parola de número 525, a penúltima dentro do tema Sabedoria para Nossos Dias. E se você gostou, já deixa aqui o seu joinha, já compartilha
Nosso desejo é que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possível, e para isso a gente conta com a sua ajuda. Ó, os Paroleiros também tem um site aqui, ó, www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar todos os temas que nós já conversamos nos últimos 5 anos, além dos nossos livros e também do curso online ministrado pelo Oráculo, Introdução à Interpretação Bíblica. Corre lá e aproveita, que é sensacional. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Will. Um abraço, Paulinho. Até mais.